Caro aluno, eu me chamo Ellen, sou a professora de vocês da disciplina de Banco de Dados. Essa disciplina está dividida em 3 competências. Nessa primeira competência, nós vamos estudar o que é um banco de dados, o que é um sistema gerenciador de banco de dados, quais são os níveis de abstração que a gente pode visualizar dentro de um banco de dados. Vamos ver qual é a linguagem que a gente vai utilizar para acessar esses dados, e eu vou mostrar um pouco para vocês na prática, utilizando o banco de dados relacional MySQL e a ferramenta PHP-MyAdmin. Vocês já devem ter reparado que em qualquer lugar, qualquer estabelecimento que a gente frequenta, seja um supermercado, seja uma escola, seja uma farmácia, tem sempre um software por trás, fazendo todo o gerenciamento de produtos e serviços daquele local. Dentro desse software, tem o que a gente chama de banco de dados. O banco de dados é uma coleção dos dados, que ficam lá armazenados, a respeito de uma determinada operação, de uma determinada compra de um produto, de um medicamento, de uma matrícula escolar. Todos esses dados eles ficam de forma persistente, ou seja, armazenada no banco de dados. Esses dados eles podem ser compartilhados por diversos usuários ou sistemas. Então, nessa figura, eu tenho um exemplo bem simples para vocês de um banco de dados de uma adega de vinho. Tá? Na primeira coluna dessa tabela, a gente tem o ID. Essa coluna nós utilizamos para identificar unicamente cada item que está armazenado naquela tabela. Nessa tabela, a gente tem também a descrição do vinho da nossa adega, o produtor ou fornecedor daquele vinho, o ano a que se refere aquela safra e a quantidade de garrafas que eu tenho em estoque. Então, essa informação armazenada de forma rápida, eu sei exatamente quantas garrafas de vinho eu tenho, por exemplo, do vinho Blanc ou do produtor Buena Vista. Então, dessa forma, eu consigo visualizar os dados que estão armazenados no meu banco de forma rápida. Nessa figura, a gente consegue visualizar o nosso banco de dados, aqui do lado direito. E para acessar esses dados, a gente utiliza uma ferramenta chamada SGBD, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados é uma ferramenta, um conjunto de aplicativos que nos fornece meios de acessar esses dados que estão lá no nosso banco de dados de forma mais rápida e fácil. Esse SGBD também ele faz o controle das aplicações que vão acessar esses dados. Tá? O SGBD que nós vamos utilizar nessa disciplina é um SGBD gratuito chamado MySQL. O SGBD ele tem 3 níveis de abstração dos dados. A gente tem o nível físico, que é onde o dado está armazenado. A gente tem o nível lógico, que é um modelo em que nós, seres humanos, conseguimos entender como aqueles dados estão organizados dentro do computador. E temos ainda a visão do usuário. Tá? Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Imaginem o banco de dados do nosso curso técnico à distância. Então, nesse banco de dados, a gente vai ter dados armazenados dos alunos, dos professores, dos coordenadores, das disciplinas que são cursadas.
Mas nem todo mundo vai poder visualizar todos esses dados. Então, o aluno ele vai ter a visão dos dados que é permitida a ele, ou seja, ao aluno o que interessa ele visualizar? A nota que ele tirou na disciplina, a disciplina que ele está matriculado, quem é o professor daquela disciplina. Agora, para a visão do professor, ele vai precisar visualizar todos os alunos que estão matriculados na disciplina dele. Então, percebam que eu tenho um banco de dados, um conjunto de dados únicos, mas dependendo da pessoa que vai acessar aqueles dados, ela tem uma forma de visualizá-los. Tá? Então, não faz sentido eu, enquanto aluno, visualizar os dados, as notas do meu colega de turma. Tá? Então, isso é o que a gente chama de visão de dados. A visão lógica, ela já está mais próximo do dado lá que vai ficar armazenado dentro do computador. Então, na visão lógica, a gente utiliza, por exemplo, o modelo relacional, que a gente vai estudar aqui na próxima competência. Então, aqui eu tenho um exemplo do que seria uma visão lógica, né, do SGBD, onde, também seguindo o exemplo da EAD, eu tenho aí um aluno que tem um relacionamento com a disciplina, ou seja, um aluno ele cursa uma disciplina, e tenho também um professor que tem um relacionamento com a disciplina. O professor ele ministra uma disciplina. Esse banco de dados, né, que a gente vai utilizar, ele permite que a gente acesse esses dados através de uma linguagem. O nome dessa linguagem é a linguagem SQL, ou Structured Query Language, né, de inglês. Essa é a linguagem padrão para acessar dados em bancos de dados. Essa linguagem ela é dividida em outras 5 sublinguagens. Nós vamos estudar aqui, neste curso, o subconjunto da linguagem que a gente chama de DML, ou linguagem de manipulação de dados. Nessa linguagem, a gente vai aprender como inserir dados em um banco de dados, como apagar, como alterar esses dados. Um outro subconjunto que nós vamos estudar aqui nessa competência é o DQL, ou a linguagem de consulta. Essa sublinguagem ela é constituída pelo comando select, que é o comando que vai permitir que a gente faça consulta no banco de dados. Consultas do tipo, quantos alunos eu tenho matriculado na disciplina de banco de dados? Quantos vinhos eu tenho na minha adega? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de consulta, a gente vai fazer utilizando a linguagem DQL. E a última subconjunto dessa linguagem que a gente vai estudar é a linguagem DDL, ou linguagem de definição de dados. Esse subconjunto vai nos permitir criar tabelas, como aquela que eu mostrei para vocês, da adega de vinho. Tá? E a partir dessas tabelas criadas, é que nós vamos poder armazenar dados nessas tabelas. A SQL tem outras 2 sublinguagens, a DCL, que é a de controle de dados, e a DTL, que é a de transação de dados. Esses 2 subconjuntos nós não vamos estudar nessa competência, mas fica o registro que eles existem e está lá também na apostila de vocês, para vocês consultarem no caderno de banco de dados. Então, agora eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela utilizando o banco de dados MySQL. No apêndice A do caderno de vocês tem um guia, né, mostrando passo a passo a instalação desse SGBD que nós vamos utilizar. Tá? E aqui na aula eu vou apresentar para vocês como seria criar uma tabela utilizando um banco de dados relacional. Antes de iniciar o PHP MyAdmin, a gente precisa iniciar o servidor Apache e o banco de dados MySQL. A gente faz isso acessando o painel de controle do XAMPP, que é a ferramenta que a gente está utilizando nesse curso. Na sequência, pelo browser, né, a gente
informa localhost /php MyAdmin, que é onde o nosso banco de dados está rodando. Ele está rodando localmente. Então, aqui a gente tem os bancos de dados que estão disponíveis. E nós vamos criar agora o nosso banco de dados, chamado DB-Adega. A gente informa o nome e o collection, que a gente vai utilizar aqui para a língua portuguesa, o UTF-8. Criar, seleciono o botão criar. E aí está o nosso banco de dados. Vamos criar uma única tabela nesse banco, também chamada de TB-Adega. E essa tabela ela tem 5 colunas. Clica no botão executar e agora a gente vai informar o nome de cada uma das colunas. A primeira coluna vai ser a coluna identificadora, que a gente chama de ID. Então, ela vai ser também uma chave primária, ou seja, não vai poder ter 2 linhas com o mesmo ID. A segunda coluna, a gente vai colocar o nome do vinho, que é do tipo Vachar, tamanho 50. Na terceira, a gente vai informar o produtor deste vinho, que também é do tipo Vachar, tamanho 50. Na quarta coluna, a gente vai colocar o ano de fabricação e a gente vai deixar como inteiro. E a última, a quantidade de garrafas que tem daquele vinho. A tabela, a gente também tem que informar o TF-8 para a língua portuguesa e também clicar no botão guarda. Agora, nós já temos uma tabela adega, né, criado dentro do banco adega, tá? E ela está vazia. O select asterisco não retornou nada. Vamos incluir agora alguns vinhos, né? A partir desse menu aí, insere do PHP MyAdmin. Então, estou incluindo aí o primeiro vinho, tá? Que é o ID 1, e um outro vinho com o ID 2. E estou informando os valores agora para o produtor. Vou informar o ano. E a quantidade de garrafas que eu tenho desse vinho na minha adega. Clico em executar. Tá? E agora, quando eu clico na tabela adega, já aparecem os 2 vinhos que eu cadastrei. No menu SQL, eu posso fazer as consultas. Então, eu vou selecionar todas as informações da tabela adega. E aí estão. Agora, eu vou selecionar todos os vinhos cujo produtor seja igual ao Buena Vista. Então, esse é o comando select. Tá? Clico em executar. E aí me retorna apenas um vinho, que o produtor é o Buena Vista. Agora, eu vou selecionar da tabela todos os vinhos com nome Chardonnay. E aí eu tenho 2 vinhos, né, com produtores diferentes. Viram como é simples a gente criar um banco de dados num SGBD relacional? Agora, né, vocês podem, né, começar a exercitar criando outros bancos de dados que vocês desejam, né, desenvolver ou que tenham interesse em aprender. No final, né, dessa competência, tem vários exercícios que vocês podem praticar, né, a criação de tabelas, né, e a consulta de dados, utilizando o banco de dados, o SGBD MySQL e a ferramenta PHP MyAdmin.